Prepare-se para uma história impactante, que vai mexer com suas emoções e sua percepção do futuro. Hoje, vamos compartilhar o relato de Serafina Reed, uma mulher que passou por uma experiência de quase morte que mudou sua vida para sempre. Durante essa experiência, ela recebeu um aviso crucial sobre um dia que pode alterar o destino de todos nós. 30 de agosto de 2024. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode ser a chave para entender o que está por vir. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização e deixar seu like se você gosta de histórias reais e revelações surpreendentes. Olá, meu nome é Serafina Reed. Nasci e cresci em Charleston, Carolina do Sul, uma cidade cheia de história e tradição. Sou a caçula de 3 irmãos e a única menina da família. Desde pequena, a música sempre foi minha paixão. Meu pai, um homem incrível, sempre dizia que a música tem o poder de curar almas, e eu acredito nisso com todo o meu coração. Minha história não é fácil de contar, mas sinto que preciso compartilhá-la. Passei por coisas que ninguém deveria passar, mas também tive uma experiência que mudou completamente minha visão de mundo e do que existe além desta vida. Cresci em uma família amorosa, mas com suas próprias complexidades. Minha mãe biológica, Evelyn, lutava contra a dependência química e problemas mentais. Ela se afastou quando eu era muito pequena, deixando um vazio que tentei preencher por anos. Esse vazio me levou a tomar decisões que, olhando para trás, não foram as melhores. Já adulta, quando Evelyn reapareceu em minha vida precisando de cuidados, decidi me mudar para cuidar dela. Foi uma decisão difícil, que me afastou do resto da minha família e me isolou emocionalmente. Era como se eu estivesse tentando consertar o passado, mas acabei me perdendo no processo. Foi durante esse período turbulento que conheci Asher Cole. Ele parecia ser a fuga que eu tanto precisava, mas se revelou ser o começo de um pesadelo que durou 3 anos. Asher era abusivo, me isolou ainda mais e destruiu minha autoestima. Foram anos vivendo com medo, sem esperança de escapar. Graças a uma equipe dedicada de marshals, fui resgatada, Asher foi preso, e eu pude começar minha jornada de recuperação. Foi um processo longo e difícil, mas aos poucos fui me reconectando com minha família e comigo mesma. Achei que o pior já tinha passado, que finalmente poderia viver em paz. Mal sabia eu que o universo tinha outros planos para mim. Em 21 de abril de 2010, tive um encontro que mudaria minha vida para sempre. Foi nesse dia que tive minha experiência de quase morte, um evento que me revelou verdades que eu nunca imaginei existirem. Estou aqui para compartilhar essa experiência com vocês. Não é uma história fácil de contar e sei que pode parecer inacreditável para alguns, mas posso garantir que cada palavra é verdadeira. O que vivi naquela noite me transformou profundamente e me deu um propósito que carrego comigo todos os dias. Preparem-se para uma jornada além dos limites da vida como conhecemos. É uma história de dor, mas também de esperança, de revelações e de um futuro para o qual todos nós precisamos estar preparados. Tudo começou em 21 de abril de 2010. Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos eu achava que seria. Estava me sentindo um pouco melhor depois de todo o trauma que havia passado com Asher. A terapia estava ajudando, e eu finalmente começava a ver uma luz no fim do túnel. Naquela noite, encontrei Jahal, um antigo conhecido de Asher, junto com outros 2 homens. Eles me convidaram para sair, e mesmo sentindo um desconforto inexplicável, aceitei. Acho que parte de mim ainda estava desesperada por conexão, por sentir que eu pertencia a algum lugar. Fomos a um bar local. A música estava alta, as luzes piscando, e por um momento me senti quase normal. Jahal me ofereceu uma bebida e eu aceitei sem pensar 2 vezes. Foi um erro. Mal sabia eu que aquela decisão aparentemente inocente seria o gatilho para os eventos que se seguiriam. Depois de alguns goles, comecei a me sentir estranha. Não era como ficar bêbada, era algo diferente, mais intenso e assustador. Minha visão começou a ficar embaçada e senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés.
Algo dentro de mim gritava que eu precisava sair dali. Lutei contra a tontura e o mal-estar e disse a Jahal que precisava ir embora. Ele insistiu para que eu ficasse, mas eu sabia que precisava sair. Com dificuldade me levantei e cambaleei para fora do bar. O ar fresco da noite me atingiu como um tapa, mas não foi suficiente para clarear minha mente. Não sei como consegui chegar até meu carro. Tudo parecia um borrão. Eu sabia que não deveria dirigir naquele estado, mas o medo e o instinto de sobrevivência falaram mais alto. Entrei no carro e liguei o motor. As ruas pareciam se mover e se contorcer à minha frente. As luzes dos postes e dos outros carros se misturavam em um turbilhão confuso. Eu mal conseguia manter os olhos abertos. Foi então que aconteceu. Não me lembro do impacto. Num momento eu estava na estrada, no outro tudo ficou escuro. Foi como se alguém tivesse apagado as luzes do mundo. Não havia dor, não havia medo, apenas escuridão e silêncio. E então, de repente, não estava mais escuro. Abri os olhos e me vi em um lugar que nunca havia visto antes. Um campo de trigo dourado se estendia até onde a vista alcançava. O céu era de um azul impossível, mais vivo e brilhante do que qualquer céu que já vi. Não havia sol, mas tudo estava banhado em uma luz suave e acolhedora. Fiquei ali parada, tentando entender o que estava acontecendo. Não sentia medo nem confusão, apenas uma paz profunda e completa que nunca havia experimentado antes. Era como se todos os medos e preocupações da minha vida tivessem simplesmente desaparecido. Foi então que a vi, uma mulher com uma camisa listrada azul e branca, cabelos cacheados castanhos. Ela estava chorando silenciosamente, mas seu rosto transmitia uma serenidade que parecia contradizer suas lágrimas. Algo nela me parecia familiar, mas eu não conseguia dizer o quê. Esse foi o começo da experiência que mudaria minha vida para sempre. Uma jornada que me levaria além dos limites da vida e da morte e me mostraria verdades que eu nunca imaginei existirem. A mulher de cabelos cacheados olhou para mim e, sem mover os lábios, ouvi sua voz em minha mente. Está tudo bem, Serafina. Seu sofrimento acabou. A voz era suave, reconfortante, como um abraço caloroso em um dia frio. Fiquei surpresa ao perceber que não estava assustada. Na verdade, senti uma conexão imediata com ela, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Quem é você? Perguntei, minha própria voz ecoando em minha mente, sem que eu movesse os lábios. Meu nome é Elara, ela respondeu, um sorriso gentil se formando em seu rosto. Estou aqui para guiá-la. Olhei ao redor, tentando entender onde estávamos. O campo de trigo se estendia infinitamente, as espigas douradas balançando suavemente em uma brisa que eu não podia sentir. Ao longe, montanhas majestosas se erguiam, suas silhuetas recortadas contra o céu azul sem nuvens. Onde estamos, Elara? O que é este lugar? Ela se aproximou de mim, seus olhos cheios de compaixão. Este é um lugar entre lugares, Serafina. Um espaço entre a vida que você conheceu e o que vem depois. Suas palavras deveriam ter me assustado, mas não foi o caso. Senti apenas uma curiosidade tranquila, como se estivesse descobrindo algo que sempre soube, mas havia esquecido. Então eu morri? Perguntei surpresa com a calma em minha própria voz. Elara sorriu novamente. Não exatamente. Você está em um momento de transição. Seu corpo físico sofreu um acidente, mas sua jornada ainda não terminou. Enquanto ela falava, imagens começaram a voltar à minha mente. O bar, a bebida, a sensação de perigo, a fuga desesperada de carro, tudo parecia tão distante agora, como um sonho meio esquecido. Elara, comecei, uma pergunta se formando em minha mente. Por que você está chorando? Ela tocou seu rosto como se tivesse esquecido das lágrimas. Ah, isso não são lágrimas de tristeza, Serafina, disse ela, com a voz suavizada por um misto de emoção e alívio. Estou chorando de alegria por finalmente poder ver você, por poder ajudá-la. Havia algo na maneira como ela falou que despertou uma lembrança distante em mim, uma sensação de déjà vu, como se eu já tivesse ouvido aquela voz antes há muito tempo.
Nós nos conhecemos? Perguntei hesitante. O sorriso de Elara se alargou. Sim, Serafina, nos conhecemos, embora você fosse muito pequena para se lembrar. Eu fui sua babá quando você tinha apenas 1 ano de idade. A revelação me atingiu como uma onda. Fragmentos de memória começaram a surgir, sensações há muito esquecidas voltaram à tona, e de repente, tudo começou a fazer sentido. Mas como? Por que você está aqui? Eu parti deste mundo quando você ainda era um bebê, Elara explicou suavemente. Mas o amor que senti por você e o desejo de protegê-la permaneceram. E agora, quando você mais precisava de orientação, fui chamada para ajudar. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo tudo o que ela havia dito. Era muita informação para processar, mas ao mesmo tempo, tudo parecia fazer sentido de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Elara estendeu a mão para mim. Agora, Serafina, você tem uma escolha a fazer. Mas antes, há algo que você precisa ver. Algo importante, não apenas para você, mas para muitas outras pessoas. Peguei a mão dela, sentindo uma energia calorosa e reconfortante fluir entre nós. O campo de trigo ao nosso redor começou a se dissolver, as cores se misturando como em uma aquarela. Prepare-se, Elara disse. Sua voz agora um sussurro em minha mente. O que você está prestes a ver mudará tudo. E assim, de mãos dadas com Elara, dei o primeiro passo em uma jornada que iria além de tudo o que eu conhecia. Uma jornada que me mostraria verdades sobre o universo e sobre mim mesma que eu nunca poderia ter imaginado. À medida que o cenário ao nosso redor se dissolvia, senti uma mudança na atmosfera. O ar ficou mais denso, carregado de uma energia que eu nunca havia experimentado antes. Era como se cada partícula ao meu redor estivesse viva, pulsando com uma força invisível e poderosa. De repente, uma luz intensa surgiu diante de nós. Não era como nada que eu já tinha visto. Não era o brilho do sol ou de uma lâmpada. Era uma luz viva, pulsante, que parecia conter todas as cores do universo e, ao mesmo tempo, nenhuma delas. Era tão brilhante que deveria ter me cegado, mas, de alguma forma, eu conseguia olhar diretamente para ela sem sentir desconforto. À medida que meus olhos se ajustavam, percebi que a luz tinha uma forma. Não era exatamente um corpo como o nosso, mas uma silhueta feita de pura energia. Era o ser de luz que Elara havia mencionado. Serafina. Uma voz ressoou em minha mente. Era a voz do ser de luz, mas não era apenas uma voz. Era como se cada célula do meu corpo vibrasse com suas palavras. Há algo que você precisa saber, algo que afetará não apenas a sua vida, mas a vida de muitas pessoas no mundo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A voz era cheia de amor, mas também de uma seriedade que me fez entender a gravidade do que estava prestes a ouvir. O ambiente ao nosso redor começou a mudar novamente. Desta vez, vi imagens flutuando no ar, como se estivesse assistindo a um filme projetado no próprio tecido da realidade. A primeira cena mostrava um céu escuro, com nuvens carregadas e uma tensão quase palpável. As nuvens se abriram e vi uma data destacada no céu. 30 de agosto de 2024. O que estou vendo? Perguntei, minha voz trêmula com a intensidade da visão. O futuro, respondeu o ser de luz. O dia 30 de agosto de 2024 será um marco para a humanidade. Será um momento de transição, onde o mundo enfrentará desafios significativos, especialmente nas áreas de comunicação, finanças e decisões pessoais. As imagens ao meu redor começaram a se mover rapidamente, como flashes de diferentes eventos. Vi pessoas em pânico tentando se comunicar, mas suas palavras pareciam não alcançar os outros. Era como se uma barreira invisível estivesse impedindo as pessoas de se entenderem. Em outra cena, vi mercados financeiros em colapso, com pessoas desesperadas tentando salvar o pouco que lhes restava. Havia uma sensação de caos e incerteza, uma turbulência que eu sabia que afetaria o mundo inteiro. O que posso fazer? Perguntei, sentindo um peso esmagador de responsabilidade. O mais importante, disse o ser de luz,
é que você esteja preparada e que ajude os outros a se prepararem também. Este será um período em que a introspecção será crucial. As pessoas precisarão revisar suas vidas, suas escolhas e se alinhar com o que realmente importa. Enquanto o ser de luz falava, mais cenas se desenrolavam ao meu redor. Vi pessoas meditando, se conectando com sua espiritualidade, encontrando paz em meio ao caos. Vi outras que pareciam ignorar os sinais, presas em ciclos destrutivos, sem perceber a oportunidade de transformação que o momento oferecia. Mercúrio estará retrógrado, continuou o ser de luz, o que amplificará os desafios na comunicação. Será um tempo para reavaliar e reorganizar. As vibrações dos números 7 e 8 estarão presentes, indicando um encerramento de ciclos e a necessidade de se focar em lições espirituais e materiais. Eu ouvia atentamente, tentando absorver cada palavra. Era muita informação, e eu sabia que precisaria de tempo para processar tudo isso. Você deve lembrar, o ser de luz continuou, sua voz agora mais suave, mas ainda urgente, que este é um momento de escolha. O que as pessoas decidirem fazer com este período determinará o curso de suas vidas e da humanidade. O dia 30 de agosto de 2024 é um ponto de inflexão. Certifique-se de que está preparada para o que está por vir e ajude aqueles ao seu redor a encontrar seu caminho. A última imagem que vi foi a de um relógio marcando exatamente meia-noite do dia 30 de agosto. O som de um sino ecoou em meus ouvidos, como um alerta final, antes de tudo escurecer. Senti uma mão em meu ombro. Era Elara, me trazendo de volta à realidade, ou pelo menos à realidade daquele lugar entre mundos. É muito para absorver, eu sei, ela disse gentilmente. Mas você foi escolhida para receber esta mensagem por uma razão. Você tem a força para carregar este conhecimento e a sabedoria para usá-lo da maneira certa. Olhei para Elara, depois para o ser de luz que ainda pairava diante de nós, sua presença uma fonte constante de conforto e poder. Eu vou fazer o meu melhor, prometi, minha voz mais firme do que eu esperava. Mas como posso ter certeza de que não vou esquecer tudo isso quando voltar? O ser de luz se aproximou, sua energia me envolvendo como um abraço caloroso. A verdade que você experimentou aqui ficará gravada em sua alma, Serafina. Mesmo que os detalhes possam parecer nebulosos, o conhecimento e a compreensão permanecerão com você. Confie em si mesma e no caminho que está diante de você. Senti uma onda de certeza me invadir. Sabia que, de alguma forma, carregaria esta experiência comigo, não importando o que acontecesse a seguir. Está na hora, Elara disse suavemente. Você tem uma escolha a fazer, Serafina. Pode ficar aqui, em paz e compreensão, ou pode retornar e usar o que aprendeu para fazer a diferença. Sensações há muito esquecidas começaram a tomar forma, como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Tudo fazia sentido agora. Mas como? E por quê? Por que você está aqui? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Elara, sua presença tão real quanto meu próprio batimento cardíaco, respondeu suavemente. Eu parti deste mundo quando você ainda era um bebê, mas o amor que senti por você, o desejo de protegê-la permaneceu. E agora, quando você mais precisava de orientação, fui chamada para ajudar. Fiquei em silêncio, tentando absorver suas palavras. Era muita informação para processar, mas de alguma forma tudo parecia certo, como se eu sempre soubesse que este momento chegaria. O que acontece agora? Finalmente consegui perguntar. Elara estendeu a mão para mim. Agora, Serafina, você tem uma escolha a fazer, mas antes há algo que você precisa ver. Algo importante, não apenas para você, mas para muitas outras pessoas. Peguei sua mão, sentindo uma energia calorosa e reconfortante fluir entre nós. O campo de trigo ao nosso redor começou a se dissolver, as cores se misturando como tinta em uma aquarela. Prepare-se, Elara sussurrou em minha mente. O que você está prestes a ver mudará tudo. De mãos dadas, demos o primeiro passo em uma jornada que iria além de tudo que eu conhecia. Uma jornada que me mostraria verdades sobre o universo
e sobre mim mesma que eu jamais poderia ter imaginado. À medida que o cenário ao nosso redor se dissolvia, senti uma mudança na atmosfera. O ar ficou mais denso, carregado de uma energia que parecia pulsar em cada partícula ao meu redor. De repente, uma luz intensa surgiu diante de nós. Não era como qualquer luz que eu já tinha visto antes. Ela parecia viva, pulsante, contendo todas as cores do universo e, ao mesmo tempo, nenhuma delas. Era tão brilhante que deveria ter me cegado, mas de alguma forma eu conseguia olhar diretamente para ela sem sentir desconforto. À medida que meus olhos se ajustavam, percebi que a luz tinha uma forma, não um corpo como o nosso, mas uma silhueta feita de pura energia. Era o ser de luz que Elara havia mencionado. Serafina. Uma voz ressoou em minha mente. Era a voz do ser de luz, mas não era apenas uma voz. Era como se cada célula do meu corpo vibrasse com suas palavras. Há algo que você precisa saber, algo que afetará não apenas a sua vida, mas a vida de muitas pessoas no mundo. Um arrepio percorreu minha espinha. A voz estava cheia de amor, mas também de uma seriedade que fez meu coração acelerar. O ambiente ao nosso redor começou a mudar novamente. Desta vez, vi imagens flutuando no ar, como se estivesse assistindo a um filme projetado no próprio tecido da realidade. A primeira cena mostrava um céu escuro, com nuvens carregadas e uma tensão quase palpável. As nuvens se abriram, revelando uma data destacada no céu, 30 de agosto de 2024. O que estou vendo? Perguntei, minha voz trêmula com a intensidade da visão. O futuro, respondeu o ser de luz. O dia 30 de agosto de 2024 será um marco para a humanidade. Será um momento de transição, onde o mundo enfrentará desafios significativos, especialmente nas áreas de comunicação, finanças e decisões pessoais. As imagens ao meu redor começaram a se mover rapidamente, como flashes de diferentes eventos. Vi pessoas em pânico, tentando se comunicar, mas suas palavras pareciam não alcançar os outros. Era como se uma barreira invisível estivesse impedindo as pessoas de se entenderem. Em outra cena, vi mercados financeiros em colapso, com pessoas desesperadas tentando salvar o pouco que lhes restava. Havia uma sensação de caos e incerteza, uma turbulência que sabia que afetaria o mundo inteiro. O que posso fazer? Perguntei, sentindo um peso esmagador de responsabilidade. O mais importante, disse o ser de luz, é que você esteja preparada e que ajude os outros a se prepararem também. Este será um período em que a introspecção será crucial. As pessoas precisarão revisar suas vidas, suas escolhas e se alinhar com o que realmente importa. Enquanto o ser de luz falava, mais cenas se desenrolavam ao meu redor. Vi pessoas meditando, se conectando com sua espiritualidade, encontrando paz em meio ao caos. Vi outras presas em ciclos destrutivos, ignorando os sinais e desperdiçando a oportunidade de transformação que o momento oferecia. Mercúrio estará retrógrado, continuou o ser de luz, o que amplificará os desafios na comunicação. Será um tempo para reavaliar e reorganizar. As vibrações dos números 7 e 8 estarão presentes, indicando um encerramento de ciclos e a necessidade de se focar em lições espirituais e materiais. Eu ouvia atentamente, tentando absorver cada palavra. Era muita informação e sabia que precisaria de tempo para processar tudo isso. Você deve lembrar, o ser de luz continuou, sua voz agora mais suave, mas igualmente urgente, que este é um momento de escolha. O que as pessoas decidirem fazer durante este período determinará o curso de suas vidas e da humanidade. O dia 30 de agosto de 2024 é um ponto de inflexão. Esteja pronta para o que está por vir e ajude aqueles ao seu redor a encontrarem seu caminho. A última imagem que vi foi a de um relógio marcando exatamente meio-dia, 30 de agosto. O som de um sino ecoou em meus ouvidos como um alerta final, antes de tudo escurecer. Senti uma mão em meu ombro. Era Elara, me trazendo de volta à realidade, ou pelo menos à realidade daquele lugar entre mundos. É muito para absorver, eu sei, ela disse gentilmente.
Mas você foi escolhida para receber esta mensagem por uma razão. Você tem a força para carregar este conhecimento e a sabedoria para usá-lo da maneira certa. Olhei para Elara, depois para o ser de luz, que ainda pairava diante de nós, sua presença uma fonte constante de conforto e poder. Eu farei o meu melhor, prometi, minha voz mais firme do que eu esperava. Mas como posso ter certeza de que não vou esquecer tudo isso quando voltar? O ser de luz se aproximou, sua energia me envolvendo como um abraço caloroso. A verdade que você experimentou aqui ficará gravada em sua alma, Serafina. Mesmo que os detalhes possam parecer nebulosos, o conhecimento e a compreensão permanecerão com você. Confie em si mesma e no caminho que está diante de você. Senti uma onda de certeza me invadir. Sabia que, de alguma forma, carregaria esta experiência comigo, não importando o que acontecesse a seguir. Está na hora, Elara disse suavemente. Você tem uma escolha a fazer, Serafina. Você pode ficar aqui, neste lugar de paz e compreensão, ou pode retornar e usar o que aprendeu para fazer a diferença. Olhei para o campo de trigo dourado, para as montanhas distantes, para o céu de um azul impossível. Era tentador ficar, escapar das dores e lutas da vida. Mas então, pensei nas visões que acabara de ter, nas pessoas que precisariam de orientação e compreensão nos tempos difíceis que estavam por vir. Eu quero voltar, disse, minha voz firme e decidida. Há muito trabalho a ser feito. Elara sorriu, seus olhos brilhando com orgulho. Eu sabia que você faria a escolha certa. Lembre-se, Serafina, mesmo quando você não puder me ver, eu estarei sempre com você. O ser de luz se aproximou mais uma vez. Vá com nossa bênção, Serafina. Leve consigo a luz e o conhecimento que recebeu aqui. O mundo precisará de você. Senti uma onda de gratidão e amor me invadir. Fechei os olhos pronta para o que viria a seguir. A última coisa que ouvi foi a voz de Elara, suave como uma brisa de verão. Até breve, minha querida. Sua jornada está apenas começando. E então tudo ficou escuro novamente. Quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi o teto branco de um quarto de hospital. O bip constante das máquinas ao meu redor substituiu o som do campo de trigo. A realidade me atingiu como uma onda. Eu estava de volta. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia pesado, como se cada membro fosse feito de chumbo. Senti uma dor latejante na cabeça e percebi que havia tubos e fios conectados a mim. Lentamente, as memórias começaram a voltar. O bar, a bebida, a fuga desesperada de carro. Ela acordou. Ouvi uma voz exclamar. Uma enfermeira se aproximou, seu rosto uma mistura de surpresa e alívio. Vou chamar o médico imediatamente. Nos minutos que se seguiram, fui bombardeada por perguntas e exames. O médico verificou minhas pupilas, testou meus reflexos, fez perguntas sobre o que eu me lembrava. Eu respondi mecanicamente, minha mente ainda parcialmente naquele outro lugar, com Elara e o ser de luz. Senhorita Reed, o médico disse finalmente, sua voz grave e séria. Você sofreu um acidente de carro bastante grave. Seu veículo cruzou o canteiro central da rodovia e colidiu com uma árvore antes de capotar. É um milagre que você tenha sobrevivido. Um milagre. A palavra ecoou em minha mente, se eles soubessem o quanto eu havia experimentado. Quanto tempo eu fiquei inconsciente? Perguntei, minha voz rouca. 3 dias, respondeu o médico. Você esteve em coma induzido para ajudar na recuperação do trauma cerebral. 3 dias. Parecia impossível. A experiência que tive, o tempo que passei naquele outro lugar, parecia ter durado uma eternidade e apenas um instante ao mesmo tempo. Há mais uma coisa que você precisa saber, continuou o médico, seu tom mudando ligeiramente. Encontramos traços de uma droga poderosa em seu sistema. Acreditamos que você possa ter sido drogada antes do acidente. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Jonah, os outros homens, a bebida que eles me ofereceram, tudo fazia sentido agora. Não foi apenas um acidente, foi uma tentativa deliberada de me ferir, talvez até de me matar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de medo ou tristeza,
mas de gratidão. Gratidão por ter escapado, por ter sido salva, não apenas do acidente, mas de um destino muito pior. Senhorita Reed, o médico disse suavemente, a polícia vai querer falar com você assim que estiver se sentindo melhor. Eles estão investigando o incidente como uma possível tentativa de homicídio. Assenti levemente, incapaz de falar. Minha mente estava uma confusão de emoções e pensamentos. Enquanto o médico falava, tudo parecia um borrão. Eu sabia que havia algo mais importante, algo que eu precisava lembrar, mas tudo estava envolto em uma névoa. A única coisa que me parecia clara era a missão que me foi dada. Eu tinha visto algo mais, algo que transcende o entendimento humano, algo que não poderia ser ignorado. Fechei os olhos novamente, tentando me conectar àquela sensação, àquela clareza que eu havia experimentado. Mas tudo o que consegui foi a imagem do campo de trigo, o céu impossível e o ser de luz. Serafina estava sentada em sua poltrona favorita, observando a luz suave do fim da tarde preencher o quarto. Pensava nas palavras da doutora Amélia, que ecoavam em sua mente como uma melodia reconfortante. O que aconteceu com você não foi sua culpa. Você é uma sobrevivente, não uma vítima. Aquela frase havia tocado algo profundo dentro dela, algo que ela nem sabia que precisava ouvir. Serafina percebeu então que não era apenas uma sobrevivente do acidente que quase lhe tirou a vida, mas também de todas as provações que havia enfrentado até aquele momento. O abandono de sua mãe, o abuso que sofreu e agora, mais recentemente, o trauma do acidente. Essas palavras começaram a transformar sua visão sobre sua própria história. O que antes parecia uma sequência interminável de tragédias, agora começava a se revelar como uma jornada de força e resiliência. Conforme as semanas se passavam, uma necessidade crescente tomou conta dela, a de falar sobre sua experiência de quase morte. Até então, Serafina havia mantido aquilo como um segredo profundo, compartilhado apenas consigo mesma. Tinha medo de que, ao contar a alguém, pudesse ser vista como louca, que sua experiência fosse descartada como uma mera alucinação causada pelo trauma. Finalmente, em uma sessão particularmente intensa com a doutora Amélia, as palavras simplesmente saíram. Serafina contou sobre o campo de trigo dourado, sobre Elara, sobre o ser de luz e as visões do futuro. Falou sobre a paz indescritível que sentiu e sobre a missão que lhe havia sido confiada. Para sua surpresa, a doutora Amélia não a olhou como se estivesse louca. Pelo contrário, ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais, mas permitindo que Serafina desabafasse tudo o que estava guardado. Serafina, disse a doutora Amélia quando ela finalmente terminou, experiências de quase morte são mais comuns do que você imagina. Embora nem todas as pessoas passem por isso da mesma forma, o que você vivenciou é real em suas próprias formas e significados. Pela primeira vez, Serafina sentiu que podia abraçar completamente o que havia acontecido com ela, sem medo ou vergonha. Com o incentivo da doutora Amélia, começou a pesquisar mais sobre experiências de quase morte, espiritualidade e os conceitos de propósito e de vida. Assistiu a documentários, participou de grupos de apoio online para pessoas que passaram por experiências semelhantes. Todo esse aprendizado a levou a uma conclusão surpreendente. Ela queria ajudar outras pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Foi então que decidiu que se tornaria conselheira de trauma, especializando-se em ajudar sobreviventes de abuso e pessoas que passaram por experiências de quase morte. Paralelamente à sua jornada de cura emocional e espiritual, também começou a cuidar mais do seu corpo. Iniciou a prática de yoga e meditação, buscando reconectar-se com aquela sensação de paz que experimentou durante sua experiência de quase morte. Mudou sua dieta, optando por alimentos mais saudáveis e naturais. Aos poucos, foi se sentindo mais forte, mais centrada, mais ela mesma. Sua família foi um pilar de apoio durante todo esse processo. Seu pai, sempre presente, a apoiou em cada decisão. Seus irmãos, que antes estavam distantes, se reaproximaram, formando um círculo de amor e proteção ao seu redor. Cerca de 6 meses após o acidente, em um dia comum,
Serafina estava meditando em seu quarto quando teve uma sensação familiar. Por um breve momento, sentiu a presença de Elara. Não a viu, nem ouviu sua voz, mas sentiu seu amor e aprovação envolvendo-a como um abraço caloroso. Naquele instante, soube que estava no caminho certo. A jornada de cura não estava completa. Talvez nunca estivesse totalmente, mas ela estava progredindo. Estava se tornando a pessoa que precisava ser para cumprir a missão que lhe foi confiada. Olhou para o calendário na parede do seu quarto, marcado com a data que o ser de luz havia mostrado, 30 de agosto de 2024. Ainda faltavam alguns anos, mas Serafina sabia que o tempo passaria rápido e que ela precisava se preparar. Um dia de cada vez, sussurrou para si mesma, adotando o mantra que a guiou durante sua recuperação. À medida que os meses se transformavam em anos, a vida de Serafina tomou um rumo que ela nunca poderia ter imaginado antes daquela fatídica noite de abril. Concluiu sua formação como conselheira de trauma e começou a trabalhar com sobreviventes de abuso e pessoas que passaram por experiências de quase morte. Cada história que ouvia, cada vida que tocava, parecia conectá-la ainda mais ao seu propósito. Mas o trabalho de Serafina não se limitava ao aconselhamento. As visões que o ser de luz havia mostrado nunca saíram de sua mente. Começou a se preparar para o que estava por vir, mesmo sem saber exatamente o que seria. Mergulhou nos estudos de astrologia e numerologia, tentando entender melhor o significado por trás da data que lhe foi revelada. Aprendeu sobre os ciclos de Mercúrio retrógrado, sobre as vibrações dos números 7 e 8, e como esses elementos poderiam influenciar eventos globais e decisões pessoais. Em uma tarde particularmente inspiradora, decidiu começar um blog. Nele compartilhava suas reflexões sobre espiritualidade, cura e preparação para tempos de mudança. No início, tinha apenas alguns leitores, amigos e familiares que a apoiavam. Mas, aos poucos, sua audiência foi crescendo. Pessoas de todo o mundo começaram a se conectar com sua história e suas palavras. Um dia, Serafina recebeu um e-mail de uma mulher chamada Sofia. Ela escreveu: "Querida Serafina, suas palavras tocaram minha alma de uma maneira que não consigo explicar. Passei por uma experiência de quase morte há 2 anos, e desde então tenho me sentido perdida, incapaz de me conectar com o mundo ao meu redor. Seu blog me deu esperança pela primeira vez em muito tempo. Obrigada por compartilhar sua luz." Mensagens como essa davam forças a Serafina para continuar, mesmo nos dias em que a dúvida tentava se infiltrar. Havia momentos em que questionava se tudo aquilo não passava de uma elaborada fantasia criada por sua mente para lidar com o trauma. Mas então, ela se lembrava da sensação de paz no campo de trigo, da voz gentil de Elara, da presença poderosa do ser de luz. Não era uma fantasia. Era real. E ela tinha uma responsabilidade. Conforme o tempo passava, Serafina começou a notar sinais sutis de que as coisas estavam mudando no mundo. Notícias de instabilidade econômica, conflitos globais e desastres naturais pareciam se tornar mais frequentes. As pessoas ao seu redor pareciam mais ansiosas, mais desconectadas umas das outras. Decidiu que era hora de dar o próximo passo. Começou a organizar workshops e retiros espirituais, ensinando as pessoas a se conectarem com sua intuição, a encontrar paz em meio ao caos, a se prepararem para tempos de mudança. Não mencionava explicitamente a data que lhe foi revelada, mas trabalhava para equipar as pessoas com as ferramentas que elas precisariam quando o momento chegasse. Em um desses retiros, Serafina conheceu James, um homem gentil e compassivo que parecia entender intuitivamente o que ela estava tentando fazer. Ele tinha seus próprios dons intuitivos e uma profunda conexão com a natureza. Tornaram-se amigos próximos e, com o tempo, algo mais floresceu entre eles. Era um amor diferente de tudo que Serafina já havia experimentado. Calmo, seguro, nutriente. James se tornou seu parceiro, não apenas na vida pessoal, mas também na missão de preparar as pessoas para o que estava por vir. Juntos, James e eu expandimos nosso trabalho, criando uma comunidade online de pessoas comprometidas com o crescimento pessoal e espiritual.
Organizamos eventos maiores, alcançando cada vez mais pessoas com nossa mensagem de esperança e preparação. Contudo, nem tudo era fácil. Havia críticos, pessoas que nos acusavam de espalhar medo ou até mesmo de sermos charlatães. Recebi ameaças de indivíduos que acreditavam que eu estava tentando formar algum tipo de culto. Houve momentos em que o peso da responsabilidade parecia esmagador. Nesses momentos difíceis, eu me agarrava às palavras do ser de luz. Confie em si mesma e no caminho que está diante de você. E assim, eu fazia. Continuava em frente, um passo de cada vez, confiando que estava fazendo o que era certo. À medida que nos aproximávamos de 2024, sentia uma crescente sensação de urgência. As visões que tive anos atrás pareciam cada vez mais relevantes. Vi as pessoas ao meu redor lutando com problemas de comunicação, enfrentando dificuldades financeiras, questionando o sentido de suas vidas. Em uma noite tranquila, sentada no jardim com James, olhando para as estrelas, compartilhei meus medos e dúvidas. "E se eu não estiver fazendo o suficiente?" perguntei. "E se quando o momento chegar não estivermos preparados?" James segurou minha mão, seu toque firme e reconfortante. "Serafina", ele disse suavemente, "você já fez mais do que poderia imaginar. Olhe para todas as vidas que você tocou, todas as pessoas que você ajudou a se preparar. Não podemos controlar o que vai acontecer, mas podemos controlar como respondemos a isso. E você tem ensinado as pessoas a responderem com amor, compaixão e sabedoria." Suas palavras acalmaram meu coração ansioso. Ele estava certo, é claro. Tudo o que eu podia fazer era continuar meu trabalho, continuar espalhando luz e esperança, e confiar que, quando o momento chegasse, estaríamos prontos. Olhei novamente para as estrelas, sentindo uma profunda conexão com o universo e com tudo o que havia experimentado desde aquela noite de abril, tantos anos atrás. O caminho não havia sido fácil, mas cada passo me trouxe até aqui, até este momento de paz e propósito. "Estamos prontos", sussurrei para as estrelas, para Elara, para o ser de luz, para quem quer que estivesse ouvindo. Estamos prontos para o que vier. Hoje é 27 de agosto de 2024 e meu coração está acelerado com a proximidade da data que me foi revelada há tantos anos. Desde aquela experiência de quase morte, cada dia tem sido uma jornada de preparação, não apenas para mim, mas para todos aqueles que pude alcançar com minha mensagem. Os últimos meses têm sido intensos. James e eu temos trabalhado incansavelmente, organizando workshops, retiros e sessões online. Nossa comunidade cresceu exponencialmente, com pessoas de todo o mundo buscando orientação e conexão. É como se, inconscientemente, todos sentissem que algo importante está prestes a acontecer. Olho pela janela do meu escritório, observando o movimento na rua. As pessoas parecem mais agitadas do que o normal, andando apressadas, olhando constantemente para seus celulares. As notícias não ajudam a acalmar os ânimos. Relatos de falhas de comunicação, instabilidades financeiras e conflitos globais enchem as manchetes diariamente. A sensação de que algo grande está para acontecer é quase palpável. O que quer que esteja por vir, sinto que estamos prontos. Respiro fundo, tentando manter a calma que aprendi a cultivar ao longo dos anos. Lembro-me das palavras do ser de luz. Confie em si mesma e no caminho que está diante de você. É o que tenho feito, mesmo nos momentos de dúvida. Na semana passada, realizamos nosso maior retiro até agora. Mais de 1000 pessoas se reuniram conosco nas montanhas para 3 dias de meditação, reflexão e preparação. Não mencionei explicitamente a data de 30 de agosto, mas enfatizei a importância de estarmos prontos para mudanças significativas em nossas vidas e no mundo. Foi emocionante ver tantas pessoas unidas, buscando uma conexão mais profunda consigo mesmas e com os outros. Durante a fogueira de encerramento, senti uma onda de esperança tão forte que quase me desequilibrou. Olhei para os rostos ao meu redor, iluminados pelas chamas, e vi determinação, coragem
e uma sensação de unidade que me deixou sem palavras. Agora, de volta à nossa casa, James e eu nos preparamos da melhor forma que podemos. Reabastecemos nossa despensa, verificamos nossos suprimentos de emergência e passamos tempo extra meditando e nos centrando. Não sabemos exatamente o que esperar, mas sentimos que é importante estarmos prontos para qualquer eventualidade. Esta manhã, ao acordar, tive uma sensação estranha. Por um breve momento, pensei ter ouvido a voz de Elara sussurrando: "Você está pronta, Serafina. Confie." Foi tão real que olhei ao redor do quarto, meio esperando vê-la, mas é claro, estava sozinha, com James ainda dormindo ao meu lado. Decidi usar esse momento de quietude para escrever, para tentar organizar meus pensamentos e sentimentos. Há uma mistura de ansiedade e expectativa crescendo dentro de mim. Parte de mim quer que o dia 30 chegue logo, para que possamos enfrentar o que quer que esteja por vir. Outra parte gostaria de poder adiar, de ter mais tempo para se preparar. Mas sei que não posso controlar o tempo. O que posso fazer é continuar meu trabalho, continuar espalhando luz e esperança, e confiar que, quando o momento chegar, estaremos prontos. James acaba de entrar no escritório, trazendo 2 xícaras de chá. Seu sorriso gentil me acalma imediatamente. "Como você está se sentindo?" Ele pergunta, colocando uma xícara na minha frente. "Ansiosa, admito, mas também pronta, eu acho." Ele assente, compreensivo. "Você fez tudo o que podia, Serafina. Agora, só nos resta esperar e confiar." Pego minha xícara, sentindo o calor reconfortante entre minhas mãos. Olho novamente pela janela para o céu azul de verão. Não é o mesmo azul impossível que vi naquele outro lugar, mas é bonito à sua própria maneira. "Estamos prontos", sussurro, tanto para James quanto para mim mesma. Que venha o que tiver que vir, e assim, com corações cheios de amor e determinação, nos preparamos para enfrentar os próximos dias, sem saber exatamente o que eles nos trarão, mas confiantes em nossa capacidade de navegar por quaisquer desafios que surjam. Queridos amigos, seguidores e buscadores de luz, compartilhei minha história com vocês hoje não para causar medo ou ansiedade, mas para inspirar esperança e preparação. Minha jornada desde aquela noite fatídica de abril há tantos anos até este momento tem sido uma de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, de profunda transformação. Estamos à beira de algo significativo. Posso sentir isso e tenho certeza de que muitos de vocês também podem. O que exatamente acontecerá nos próximos dias, semanas ou meses, eu não posso dizer com certeza, mas o que sei, o que sinto no fundo da minha alma, é que estamos sendo chamados a despertar, a nos conectar de maneira mais profunda com nós mesmos, uns com os outros e com o universo. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. Cada um de vocês carrega dentro de si uma luz incrível, uma força que talvez ainda não tenham descoberto totalmente. Nos dias que virão, confiem nessa luz, confiem uns nos outros e, acima de tudo, confiem no amor que nos une a todos. Não importa o que o futuro nos reserve, saibam que não estão sozinhos. Nossa comunidade é forte, unida por laços que transcendem o físico. Continuem praticando as técnicas de meditação e mindfulness que compartilhamos. Mantenham-se centrados, cuidem uns dos outros e lembrem-se sempre: a mudança, por mais assustadora que possa parecer, também traz oportunidades de cura e de criação de um mundo melhor. Estejam abertos a essas oportunidades, abracem-nas com coragem e amor. Quero agradecer a cada um de vocês por confiarem em mim, por compartilharem desta jornada comigo. Suas histórias, suas lutas e seus triunfos me inspiram todos os dias a continuar este trabalho. Continuarei aqui, compartilhando o que puder, guiando como for possível. Fiquem atentos para mais ações e sessões ao vivo nos próximos dias. Juntos, navegaremos o que quer que esteja por vir. Lembrem-se sempre: vocês são amados, vocês são importantes, vocês têm um propósito. Que a luz guie seus caminhos, meus queridos. Estamos juntos nisso.